Falta só o de Alex, né? 14, né? É. Não, é 12 e 14. 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Pronto, Alex achou. Vamos ler todo mundo junto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Então, quão é necessária a santificação? Ou seja, quão é importante viver essa vida de forma separada, de forma diferente do que o mundo vive? É a gente o quê? Ver o Senhor. Ou seja, não só ver. Quando ele fala que ver, é a gente ver e retornar, que nós também vamos aprender lá na frente, e a gente ter a oportunidade, Corrinha, de ir morar com ele lá. Que é o que? É o plano de Deus inicialmente. Senão ele não tinha necessidade de ter vindo morrer no nosso lugar. Então ele está morrendo de saudade de você. Só que você só vai conseguir ver ele se você viver uma vida de forma separada, de forma diferente, certo? Entendido? Tem alguma dúvida? Tem nenhuma dúvida? Tá tudo certo? Então vamos seguir. Então vamos lá. Salvação em 3 tempos. Primeira coisa foi o que a gente estudou ontem. No passado, teve a justificação, que foi Jesus vir pagar o preço pela nossa penalidade, que deveria ser nossa, né? Que é o quê? A penalidade do pecado. Então, nós tivemos a justificação. A partir do momento em que a gente crê no sacrifício de Cristo e aceita, nós somos justificados, nós recebemos a graça. No presente, que é o hoje, nós vivemos a santificação, que é a libertação diária do pecado. Porque todos os dias a gente não está propício a pecar? Por quê? Porque eu sou um ser humano que tem inclinações. Então, é que nem um alimento. Se eu não me alimento todos os dias, eu não vou ficar fraquinha? Da mesma forma, com a palavra de Deus. Se eu não procuro viver uma vida de forma separada todos os dias, eu vou ficar fraquinho ali nas coisas de Deus e vou pender para o lado da inclinação que eu já tenho, que é o lado humano, certo? E lá no futuro nós ainda vamos estudar uma lição dessa, mas é a glorificação, que é o momento em que, em nome de Jesus, nós seremos livres de vez do pecado. Então nós não vamos mais viver nesse mundo cheio de pecado, certo? Que metáfora, ou seja, qual foi a história que Jesus usou para poder falar da santificação? Eu também queria que vocês abrissem essa, certo? Está lá em João 15, o verso 5, e depois a gente pula para o verso 7. João 15, verso 5, depois a gente pula para o verso 7. 15. 15, aí verso 7, para o número pequenininho 7. João 15, verso 5, e depois já pula para o verso 7. Quinze. 15 do 5 e pula para o verso 7. Todo mundo achou? Só falta Gilberto. Vamos botar que eu quero que Gilberto leia essa parábola. Vamos lá. Verso 5 diz assim. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu sou a videira e vós sois quem? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí agora vamos para o verso 7, certo? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, aqui a metáfora que Jesus usa é a parábola da videira, onde ele compara com ele sendo a videira e nós sendo o quê? Os ramos. Aí ele diz assim, se vocês que são os ramos
permanecerem em mim, que sou a videira, vocês vão dar o quê? Frutos. Quem gosta de planta, é assim que funciona? Tem como um ramo dar um fruto se ela não estiver ligada à videira? Não tem. Então é isso que Jesus está dizendo. Quais são os frutos que nós podemos dar? São os frutos que agradam a Deus. São o quê? As boas obras, né, que a gente viu ontem, que é a gente ser bondoso, que é a gente ser paciente, que é a gente oferecer o perdão, né? Então esses são frutos. E esses frutos a gente só consegue dar se a gente estiver ligado a quem tem esses frutos, que é quem? É a videira. Então, é dessa forma que Jesus ensina sobre a santificação. O que é que ele está dizendo? Olhe, Jéssica, se você quer ser uma pessoa separada, se você quer viver de uma forma diferente do que esse mundo oferece, você precisa estar ligada a mim. E como é que a gente pode estar ligada a Cristo? É justamente o que vocês estão fazendo aí. É abrindo a Bíblia para poder ouvir ele falar com vocês as palavras. E a gente também orando, que é uma conversa onde a gente dialoga com Deus. Do mesmo jeito que eu estou aqui conversando com vocês, a gente vai falar para Deus. Só que a gente vai falar para alguém que nos entende perfeitamente. E uma pessoa em que nós podemos confiar demais, que é Cristo. Então, é dessa forma que nós permanecemos na videira. É dessa forma que nós conseguimos alcançar a santificação. Estão entendendo? Entendendo? Tem nenhuma dúvida? Tá tudo claro? Tá entendendo, Alex? Tá tudo certo, né? Vamos lá. De quem é a obra de santificar? Tá certo, Jéssica. Eu entendi que eu tenho que viver uma vida santificada para que eu possa ver a Cristo. Eu entendi também que eu preciso estar ligada a Cristo, né? Para que eu possa viver essa santificação. Mas aí, de quem é essa obra de santificar? Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que nos santifica em tudo? É Deus. Então, a obra de santificar é a obra de Deus. Só que aí ele só vai me santificar se eu estiver ligada a ele, estiver pedindo a ele. Sabe por quê? Porque Deus, ele é muito educado. Ele nunca vai fazer nada na sua vida se você não permitir. Diferente do inimigo dele, que faz mesmo você não permitindo, Deus, ele é muito educado. Então, ele só vai entrar na sua porta se você abrir. Ele jamais vai chutar e vai entrar a força na sua porta, certo? Que é a porta do seu coração. Então, ele só vai entrar se você permitir. Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus. Vamos abrir esse aqui também? É Romanos 12, verso 1 ao 2. Como é que Paulo fez com que os irmãos entendessem como era que era ter essa santificação na vida deles? Romanos 12, 1 ao 2. Romanos 12, 1 ao 2. Tá escuro, hein? É Elvis, né? Elvis? É Elvis, né? Tá escuro. Josiel, meu Deus. Josiel. Daqui pro final eu aprendo. Josiel, tá escuro, né, Josiel? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Todo mundo já encontrou? Pois bora ler aqui, ó. Vamos lembrar da pergunta. Como é que Paulo fez com que os irmãos, né, os cristãos, entendessem como era viver essa santificação na vida deles, certo? Vamos lá, o primeiro versinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, está aqui a resposta, viu? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. A outra resposta.
Não é para a gente se conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo diz é o seguinte, que a gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que a gente ofereça um culto racional. O que é algo racional? É algo que faça sentido e que eu sei que eu estou oferecendo, não é isso? Então, o culto que nós devemos oferecer a Deus é um culto onde nós estamos com plena consciência, onde nós temos o entendimento do que nós queremos oferecer a Deus, que é a adoração. E ele diz, quando ele diz assim, oferecer o seu corpo por sacrifício vivo, vocês concordam que é um sacrifício para a gente deixar todas as nossas inclinações mundanas para trás, para o lado, vencer todos os dias? Não é um sacrifício? Por que é um sacrifício? Porque é algo que eu estou propensa a fazer todos os dias. Então, Deus pede que nós deixamos o nosso corpo em sacrifício vivo para oferecer esse culto racional, ou seja, um culto que eu entendo que eu estou fazendo. E a segunda resposta diz assim, que nós não devemos nos conformar com este século. E o que é que a gente está vendo nesse século? Me digam aí. Maldade, falta de amor, pai matando filho. Então eu não posso me conformar com isso aqui, porque não foi esse plano de Deus para nossa vida, certo? E ele diz assim, ó, não se conforme, mas também tem outra coisa que ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo da gente começa na mente, vocês concordam? Vocês já viram aquelas pessoas que não têm doença, mas elas pensam que tem, elas começam a sentir os sintomas? Por quê? Porque tá ali, ó, na mente delas. Então, Cristo, ele é muito sábio. Ele diz assim, você precisa começar por aqui, ó. Você tem que começar a renovar a sua mente para que você seja uma pessoa separada, para que você seja uma pessoa diferente. Deu para entender? Bora para outra pergunta. Qual foi o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? 2 Pedro 3,18, eu vou ler aqui, certo? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o conselho que ele dá é a gente crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Eu preciso conhecer a Deus para poder crer plenamente nele. E a gente aprendeu que crer é a gente obedecer também, não é isso? Então, tudo está ligado ao processo de santificação. Com isso, nós chegamos no momento final, onde nós precisamos tomar uma decisão. Como eu sempre digo para vocês, todos os dias nós tomamos decisão. E sempre quando a gente entende e aprende alguma coisa, nós precisamos tomar uma decisão. A primeira decisão é a gente não ligar para o que a gente aprendeu e achar que é tudo história de carochinha. E a segunda decisão é a gente entender que nós precisamos viver de uma forma diferente. Porque se não for assim, nós não conseguiremos ver a Deus. E hoje nós aprendemos como podemos viver. Como é que a gente pode viver? Jéssica, é tão difícil eu deixar as minhas paixões, é difícil eu deixar os meus vícios, é difícil eu deixar determinado pecado. Sim, se você estiver lutando sozinho. Mas o conselho de Deus não é esse. Ele pede que a gente esteja junto à videira, que é Ele. E a gente pode estar de duas maneiras, que é estudando a Bíblia, que nós estamos fazendo aqui, e é a gente orando também. Então, a decisão de hoje é um desafio para você. Se você não tem costume de ler a Bíblia, decida hoje, pelo menos amanhã, ler um versinho por dia da Bíblia. Podemos fazer esse combinado? Um versinho só. Você vai levar menos de 1 minuto estudando um versinho da Bíblia. E você, depois desse versinho, você vai orar. E você vai contar como está a sua vida para Deus. E você vai dizer todas as suas dificuldades, o que é que você acha que você precisa melhorar. E até o que você nem sabe que você precisa melhorar, mas você vai dizer assim, Senhor, o Senhor sabe? Então me mostre o que é que eu preciso melhorar. Podemos fazer esse combinado? Pelo menos um versinho por dia, todos os dias, a partir de hoje, certo? Quando você chegar em casa antes de dormir, você vai ver que até o seu sono vai ser melhor, tá bom? Então, quem quer tomar essa decisão junto comigo hoje? De estudar a palavra de Deus, de orar, de estar ali buscando viver de uma forma diferente, separada. Amém. Hoje não vai ter um clipe, certo? Vocês vão ter que aguentar a minha voz cantando aqui para vocês.
Mas essa música que eu vou cantar, ela fala